por causa das alterações dos escribas. Até porque tanto o grego original como o hebraico, e o professor é uma autoridade no assunto, vai saber melhor que eu, eles não tinham regras gramaticais como nós temos, né? Eles eram escritos todos de forma contínua, sem ponto, sem vírgula, e a gente sabe que hoje, para o nosso entendimento, um ponto, uma vírgula pode mudar todo o sentido. Queria saber como que o senhor considera isso. Bom, vamos lá. Primeiro, você não tem nenhum outro documento literário antigo, e o senhor é professor de filosofia, e sabe, né, as grandes peças da filosofia e tal. Então você tem, por exemplo, a Ilíada de Homero tem 7 cópias. E o Novo Testamento tem quase 10.000 cópias. Então você não tem nenhum documento antigo com tanta cópia como você citou o Novo Testamento. Minha área é mais o Antigo, mas vamos falar do Novo Testamento. Há um erro na sua pesquisa, que é a ideia de que só 100 e tantos anos depois da morte de Cristo que tem os manuscritos. Mas mais, isso é mais documentado. Antigos. Então dá um Google, coloca assim, papiro P52. Dá um Google aí. Coloca na nossa tela aqui, papiro Kiko, por favor. P52. Papiro C52. P é porque ele é escrito num papiro e 52 é o número dele na biblioteca de Highlands. E é o número dele dentro da biblioteca. O papiro P52 é datado mais ou menos do ano 100 a 120. É isso, foi o que eu acabei de falar. Não, isso não é 120 anos depois da morte de Cristo, nem depois da história do cristianismo. Tá? O último apóstolo, por exemplo, esse texto é um texto de João. O João morreu no ano 100, o documento é do ano 125. O hiato entre o que a gente chama na manuscritologia de manuscrito autógrafo, o original autógrafo, escrito pela mão de João, e esse documento, essa cópia, é de 20 anos, mais ou menos. Então, isso dentro de arqueologia e tal, é um tempo extremamente curto. Que seria do Apocalipse. Não, é um texto de João. De João. É que João também escreveu o Apocalipse. Mas esse trecho é um trecho de João, eu não lembro aqui, acho que capítulo 18 de João e tal. Igual a este, então você pode pesquisar papiro P52, que é esse que eu falei. Não sei se vai aparecer aí. Sim, mas é exatamente esse que eu tinha visto. Aí, tá. Exatamente você esse pode que eu tinha pesquisar, visto. mas tem o P46. Mas a gente não tem nenhum realmente de uma testemunha ocular do que aconteceu. Né? O senhor concorda comigo que nenhum escritor de nenhum manuscrito foi testemunha ocular do que aconteceu? E qual tem da Ilíada de Homero? Nenhum. Mas a Ilíada de Homero, ela é um conto. Então, ele não é considerado um livro sagrado. Calma aí. Essa é a diferença. Então eu não me fiz entender. Qual é, dessas 7 cópias da Ilíada de Homero, qual é a possibilidade que isso, como vocês sabem que aquilo é a Ilíada do próprio Homero? Não, mas por exemplo... Você não sabe. Não sabe, mas por exemplo, eu dou aula de mitologia grega. E vários autores a lógica é a mesma. Falam deixa só um falar. Então deixa eu responder. Deixa só um falar, depois outro fala. A lógica é a mesma, no caso da Ilíada de Homero. Agora, tem uma coisa interessante. Os documentos do Novo Testamento, os evangelhos, as cartas paulinas e tal, eles são documentos da igreja. A igreja, ela era organizada nos primeiros séculos em patriarcados. Então você tem o patriarcado de Jerusalém, o patriarcado de Alexandria, o patriarcado de... Antigamente era Istambul, como era? Não está na nossa divisão aqui, mas está na Constantinopla. tela. Não está na tela, pastor, rapidamente, mas não está na nossa tela aqui atrás, mas está na tela para o povo em casa ver o papiro. O papiro P52, tá bom. P52. Então, esses patriarcados, eles copiavam o texto. Naquela época não tinha gráfica, então o texto precisava ser copiado. Sim. Então, o manuscrito original autógrafo foi passado para que esses copistas copiassem. É verdade, nós não temos notícia, mas vale a pena fazer uma boa pesquisa sobre esse número de erros que o senhor está falando. 90% deles tem a ver com caligrafia. Não tem a ver com a tradução. Essa obra que é um dos maiores biblistas vivos hoje, o que Jesus disse, o que não disse. Então, mas uma pesquisa ampla dele. Eu estudei esse livro. Achei bastante interessante porque ele era muito crente.
né? Ele era muito crente e Então, se a gente pega, por exemplo, também, Chile, no livro do Ricardo, do professor Rodrigo Silva, por exemplo, ele também vai refutar. Então, mas aí só fechando, porque ele fez uma pergunta muito complexa aí, Chileno, por favor. e parece, ele fez uma pergunta complexa e parece que aí é uma pegada que o cristão não tem saída. Não. Esse argumento é a favor do cristianismo, é a favor. Ó, quando você tem as pequenas discrepâncias que você cita, a maioria delas se resolve com uma boa leitura do contexto. Quando um policial, estamos nós três num carro, quando um policial para a gente e a primeira coisa que o policial faz é separar cada um dos três e perguntar as mesmas coisas com perguntas diferentes e tal. Se você disser exatamente as mesmas coisas que eu disser e que ele disser, isso para o policial cheira uma trapaça. Parece que a gente ensaiou. As pequenas discrepâncias do texto, quem chegou primeiro, quem chegou depois, tal, isso aponta para a veracidade e não para que uma pessoa, ou 10 ou 12, sentasse numa sala e falasse assim, vamos falar que foi assim, 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 assim.